Olá, vamos iniciar o estudo da Previdência Social. Essa nossa matéria é uma matéria muito importante e que é cobrada em diversos concursos públicos, principalmente na área federal. É uma matéria que é exigida com arguição específica nos concursos, nos diversos concursos para juiz federal substituto, no Ministério Público Federal também, nos concursos na área de trabalho, como juiz do trabalho e Ministério Público do Trabalho, além de técnico, judiciário, do trabalho, sempre que há alguma coisa de direito previdenciário. No âmbito federal ainda, nos concursos da Advocacia da União, no concurso especificamente para advogado da União, Procurador Federal e Procurador da Fazenda. No âmbito, além de cair na Defensoria Pública da União. No âmbito dos estados, em geral, essa matéria é objeto de arguição nos concursos da Defensoria Pública. Em alguns estados da Federação começa a ser cobrado também no âmbito da magistratura estadual e do Ministério Público Estadual. Então a matéria é muito importante, o direito previdenciário, aos poucos vem se transformando em matéria obrigatória no âmbito das faculdades e nós vamos colocar o nosso foco aqui principalmente nesse primeiro momento, nesse módulo de direito previdenciário, no estudo do regime geral de previdência social. Então nós vamos ver um primeiro bloco mais conceitual no âmbito da Seguridade Social, vamos ver o conceito, as características da Seguridade e os direitos espécie que vão compor a Seguridade Social e depois nós vamos avançar no estudo do regime geral de previdência social. Eu preparei então nesse primeiro bloco 2 arquivos, um primeiro arquivo sobre a Seguridade Social e um outro sobre o regime geral de previdência, a parte de conceitos, definição de quem é o INSS, sua natureza jurídica, a competência da Justiça para julgar as questões de interesse do INSS e a definição dos beneficiários. Então, nós vamos ter na matéria, nesse módulo que é denominado Direito Previdenciário, ele vai ser dividido em blocos. O primeiro bloco nós vamos chamar de Seguridade e Previdência. Essa é a denominação do primeiro bloco. Conceito e características. Esse módulo, ele está dividido nas seguintes aulas. Uma primeira aula sobre Seguridade Social, que é essa aula que nós estamos. Vai haver uma outra aula sobre Previdência, em que nós vamos ver a estrutura da Previdência e conceito de Previdência. Aqui nós vamos estudar também, como eu disse, a natureza do INSS, a competência da Justiça para julgar as ações de interesse do INSS. E vamos ter um módulo de jurisprudência, uma aula de jurisprudência. Nessa aula, vocês vão ter, localizado na matéria desenvolvida na parte teórica, as principais decisões do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Nós vamos ter, então, somente em relação a essa parte teórica, a jurisprudência, e vamos fazer também uma folha de exercícios de fixação da matéria. Então, o primeiro bloco do módulo de Direito Previdenciário é denominado Seguridade e Previdência e é dividido nessas horas de aula, ok? Depois nós passamos para um outro bloco e assim vamos avançando na nossa matéria. Então, essa nossa primeira hora é uma hora sobre Seguridade Social. Vamos colocar lá no slide. Então, eu passo para vocês aqui uma bibliografia indicada. Esses são livros que se equivalem. Eu tenho um livro de Direito Previdenciário, ele está na 16ª edição da editora Ímpetus. Então, Marcelo Leonardo Tavares, da editora Ímpetus. Um outro livro também que é muito bom da editora Ímpetus é do professor Fábio Zambit, curso de Direito Previdenciário. De autores de São Paulo, nós temos aí o Sérgio Pinto Martins, com o Direito da Seguridade Social, Vladimir Novaes Martins,
e o Marcos Orione Correia e Érica Correia, com o curso Direito da Seguridade Social, da editora Saraiva. Temos também o Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazari, também da LTR, e, por fim, o Eduardo Rocha Dias e José Leandro Monteiro de Macedo, curso de Direito Previdenciário. Então, esses livros, eles se equivalem, são todos cursos de Direito Previdenciário, todos eles abrangem não apenas a matéria específica que vai ser dada aqui nesse módulo, que é a parte de benefícios e serviços, mas abrange também a parte de custeio, a parte tributária da Previdência Social, cuja capacidade de cobrança, de arrecadação hoje é integralmente da União. E também, nesses livros, nós vamos ter, em alguns deles, não em todos, pelo menos uma análise constitucional da Previdência dos Servidores Públicos. Então, são livros que se equivalem, têm natureza de curso. Eu vou indicar aqui um outro livro que não tem essa natureza de curso. Ele é um livro que comenta a Lei 8.213, artigo por artigo. E esse livro é um livro, então, que nós vamos ter, em cada um dos artigos, um comentário feito pelos autores. Ele tem por título Comentários à Lei de Benefícios. Os autores são Daniel Machado da Rocha e José Paulo Baltazar Júnior, de uma editora do Rio Grande do Sul, Livraria do Advogado, um ótimo livro também, que não tem a formatação de curso, mas sim da lei comentada. Eu vou colocar no quadro agora a divisão da nossa matéria pela legislação, né? Então, nós vamos ter aqui, no âmbito da Seguridade Social, então essa aqui é a organização da legislação. Nós vamos ter, em matéria previdenciária, nós temos, no que se refere à Previdência Pública, temos o regime geral de Previdência Social, que é o regime do INSS. Ele está definido na Constituição, no artigo 201 da Constituição da República, é regulamentado pela Lei 8.213 de 91 e pelo Decreto 3.048 de 99. Então, nós vamos ter na Previdência do Regime Geral, que é o principal objeto do nosso curso, a previsão no artigo 201, na Lei 8.213 e no regulamento, no Decreto 3.048. Nos regimes próprios de Previdência Social, nos regimes dos servidores públicos, há uma previsão no artigo 40 da Constituição da República, há uma lei de normas gerais, que é a Lei 9.717 de 98, e aí cada entidade federativa terá uma lei específica. No caso da União, é a própria Lei 8.112 de 90, que tem um capítulo próprio sobre a Previdência do Servidor Público Federal. Em cada um dos estados há uma lei estadual, em boa parte dos municípios também, observando a Lei de Normas Gerais. Essa é uma matéria de competência concorrente vertical, então cabe sempre à União a edição de normas gerais. E o Fundo de Pensão dos Servidores, o regime facultativo complementar de Previdência Social, tem previsão no artigo 40 da Constituição, parágrafos 14 a 16, não há uma lei de normas gerais. Cada entidade federativa, quando vai criar o seu regime complementar de previdência para os seus servidores, faz por uma legislação específica. No caso da União, a Lei 12.618 de 2012. O Estado do Rio de Janeiro tem, São Paulo tem, aos poucos os estados estão criando por lei o regime facultativo complementar. A previdência privada, ela é prevista na Constituição no artigo 202 e é regulamentada por duas leis complementares. A Lei Complementar 109 de 2001 e a Lei Complementar 108 de 2001. Em matéria de custeio da Seguridade,
nós temos a previsão no artigo 195 da Constituição da República, a regulamentação da Lei 8.212 de 91 e o decreto, que é o mesmo decreto, 3.048 de 99. No que se refere à saúde, a Constituição trata da saúde dos artigos 196 a 200 e regulamenta através da Lei 8.080 de 90. É a lei que organiza o SUS. E, por fim, vou colocar aqui no meio, a assistência social. Ela é prevista nos artigos 203 e 204 da Constituição da República e é organizada pela Lei 8742 de 93. Então, essa é a legislação completa em matéria de previdência, saúde e assistência. E é importante vocês terem essa visão do quadro, até para que vocês possam acompanhar o nosso curso com a legislação. A matéria de direito previdenciário é uma matéria muito dinâmica, em que a legislação ela é alterada com muita frequência. A Lei 8.213, quando vocês estiverem em contato com ela, vão ver que ela é atualizada com muita frequência, mas é uma matéria muito positivada, que não tem grandes discussões teóricas, acadêmicas. É uma matéria muito baseada na letra da lei. Então, é uma matéria muito positivada, em que pese ser uma matéria dinâmica, ok? Então, é importante vocês terem noção desse quadro, até para que possam adquirir o material para seguir a matéria, tá? Então, o nosso curso é muito centrado aqui no estudo da Lei 8.213. Hoje nós vamos ter um conceito geral de Seguridade Social, nessa primeira hora de aula. Eu vou fazer alguns comentários, e os últimos também, sobre assistência e saúde. Então, a nossa primeira hora de aula é do conceito da Seguridade. Nós vamos ver também saúde e assistência. A partir da segunda hora, nós vamos entrar no estudo da Previdência Social e vamos seguir, tá bom? Então, essa é a estrutura da Seguridade Social. Vamos lá para o slide. O primeiro ponto que nós vamos estudar é o conceito de Seguridade Social e os direitos espécie. Eu vou pedir que vocês abram a Constituição no artigo 194 e no artigo 195. Então, a Seguridade Social ela é definida na Constituição como sendo o conjunto de ações dos poderes públicos da sociedade que visam a garantia dos direitos à saúde, à assistência e à previdência social. Eu repito, então, a Seguridade Social é o conjunto de ações dos poderes públicos e da sociedade que visam a garantia dos direitos à saúde, à assistência e à previdência social. Então, a Seguridade Social ela é colocada no artigo 194 da Constituição como um gênero de 3 espécies de direitos sociais: o direito à saúde, o direito à assistência social e o direito à previdência social. Esses direitos espécie que vão compor a Seguridade Social são também referidos como direitos sociais no artigo 6º da Constituição, ao lado de outros direitos, como o direito ao trabalho, como o direito à educação, como o direito ao lazer, o direito à habitação. Então, vejam que o direito à educação é um direito social, na forma prevista no artigo 6º, mas que não integra a Seguridade Social. Isso é relevante, inclusive, sob o aspecto tributário, porque quando a Constituição fizer previsão das contribuições para a Seguridade Social, haverá uma vinculação financeira obrigatória com gastos na área de saúde, de assistência e de previdência. Então, o que o Estado, o que a União arrecada com contribuição para a Seguridade Social não pode ser gasto em educação, a não ser que haja um mecanismo que algumas vezes já foi previsto por emenda constitucional,
que é a DRU, a DRU, desvinculação da Receita da União. Então, através da desvinculação da Receita da União, algo que foi arrecadado com o destino certo para a Seguridade Social, por previsão constitucional, pode ser gasto em outra área de atribuição da União. Mas, quando não há DRU, quando não há DRU, tudo que se arrecada de contribuição para a Seguridade Social só pode ser gasto nessas três áreas, uma vez que os outros direitos sociais não integram a Seguridade Social. Então, o direito à educação, volto a dizer, é um direito social, mas não é um direito da Seguridade Social. Por seu turno, os direitos sociais são enquadrados como direitos fundamentais no título 2º da nossa Constituição, ao lado dos direitos individuais e coletivos, dos direitos de nacionalidade e dos direitos políticos. Por que eu coloquei esse quadro? Principalmente para mostrar para vocês que a natureza jurídica da Previdência Social é uma natureza de direito fundamental, pelo menos na forma prevista da Constituição. Então, a Previdência integra a Seguridade, que é referida como um direito social, prevista como um direito fundamental. É certo que na doutrina existem três correntes sobre a natureza fundamental dos direitos sociais prestacionais. A Previdência é um direito social prestacional, isto é, ela é entregue ou através de uma obrigação de pagar, de dar dinheiro, ou de uma obrigação de fazer. Então, os direitos sociais, na maior parte, são direitos prestacionais. É certo que existem alguns direitos sociais que são direitos ligados a uma obrigação de não fazer, uma abstenção, um direito denominado direito negativo, como é a livre associação sindical, o direito de greve, são direitos negativos. O que se espera do Estado é que ele se abstenha na coação àquele exercício da liberdade. Então, o Estado deve se abster de atrapalhar o exercício da liberdade. O direito à greve, portanto, o direito à livre associação sindical é um direito social da liberdade, um direito negativo. Mas a maioria dos direitos sociais é de direito social prestacional, que vai envolver uma obrigação de pagar ou uma obrigação de fazer, que é o direito, um dos direitos prestacionais sociais é o direito previdenciário. Como eu disse, existem três correntes sobre a natureza fundamental dos direitos sociais prestacionais, o que inclui a Previdência. A primeira corrente, que é uma corrente mais tradicional para os autores de direito constitucional mais antigos, como Raul Machado Horta, entre outros, Celso Ribeiro Bastos, é uma corrente, e Paulo Bonavides também, é uma corrente que afirma que os direitos sociais são direitos fundamentais, porque há uma previsão constitucional enquadrando os direitos sociais como direitos fundamentais e também há uma previsão no parágrafo 1º do artigo 5º de que os direitos fundamentais são previstos por normas de aplicabilidade imediata. Então, essa é uma primeira corrente chamada corrente da máxima efetividade. Aqui enquadra o direito previdenciário como direito fundamental. Uma segunda corrente, no extremo oposto, afirma que os direitos sociais prestacionais não são direitos fundamentais, porque eles envolvem gasto público e o gasto público tem que ser previsto em lei, o que enfraquece a fundamentalidade deles, a possibilidade deles serem fundamentados diretamente na Constituição. Então, entendam bem esse raciocínio. Como o direito prestacional para essa corrente custa dinheiro e o dinheiro público tem que estar previsto no orçamento, isso retira a possibilidade deles serem invocados diretamente da Constituição. Tem que haver previsão de gasto para que eles sejam garantidos na lei orçamentária. Então, como isso enfraquece a natureza fundamental desses direitos, esses direitos não seriam propriamente direitos fundamentais, seriam direitos observados na medida do possível, na medida em que exista disponibilidade orçamentária. A terceira corrente na doutrina é uma corrente intermediária, que trabalha com o conceito de núcleo existencial dos direitos sociais prestacionais.
Então, os direitos sociais prestacionais teriam um núcleo mais vinculado à dignidade da pessoa humana. Isso seria uma obrigação inarredável do Estado. Então, o Estado teria uma obrigação constitucional de garantir um mínimo existencial nos direitos sociais prestacionais, o que envolve a Previdência. Portanto, para essa corrente, denominada corrente do mínimo existencial, todos os direitos prestacionais, o que inclui a Previdência, teriam um núcleo ligado à dignidade da pessoa humana, um núcleo fundamental, e a partir daí haveria um direito à proteção na medida do possível, na medida do limite orçamentário, sendo legítimo ao Estado aumentar essa disponibilidade de gasto ou diminuir. Tá? Então, para a terceira corrente, que é uma corrente intermediária, também denominada corrente do mínimo existencial, somente o núcleo da Previdência teria natureza de direito fundamental. Vamos lá no slide. Então, nós temos aí o conceito de seguridade social como um conjunto de ações dos poderes públicos que visam a garantia desses três direitos que são espécie: o direito à saúde, o direito à assistência e o direito à previdência social. E a Constituição, como está no slide, ela prevê a seguridade social nos artigos 194 e 195, prevê o direito à saúde nos artigos 196 a 200, a assistência nos artigos 203 e 204 e a previdência social no artigo 201, naquilo que interessa ao regime geral, no artigo 202 a previdência privada e o artigo 40 em relação aos servidores públicos. Eu gostaria que vocês abrissem a Constituição no parágrafo único do artigo 194, porque existem princípios previstos nesse parágrafo único do artigo 194 que vão inspirar todos os direitos de espécie da Seguridade Social. Abram lá, então, o artigo 194. O parágrafo único prevê universalidade da cobertura e do atendimento. Então, a partir da Constituição de 88, houve uma tendência para que a Previdência e a assistência e a saúde se tornassem mais abrangentes possíveis. Né? Então, a tendência é a universalidade. Com isso, depois da Constituição de 88, por exemplo, acabou o INAMPS, que era um sistema de saúde vinculado somente para os filiados do antigo INPS, somente para os filiados da Previdência Social, e a saúde se tornou universal. No âmbito da Previdência, esse princípio da universalidade aumentou o rol de benefícios e também trouxe mais filiados para a Previdência Social com conceitos de atividades laborais que antes não eram previstas na proteção previdenciária. O segundo princípio, previsto aí no inciso 2º do parágrafo único do artigo 194, é a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Então, a partir da Constituição de 88, ficou vedada a existência de discriminação entre populações urbanas e rurais. O empregado rural passou a ter os mesmos direitos do empregado urbano. Um trabalhador avulso rural tem os mesmos direitos de um trabalhador avulso urbano. O terceiro princípio é o princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Então, a Previdência, apesar dela ter um encaminhamento depois da Constituição de 88 para a universalidade, ela também deve ser seletiva. Existem alguns benefícios que não são devidos a todos os segurados. Então, é legítimo que a lei construa critérios razoáveis de discriminação e, eventualmente, entregue determinados benefícios para um tipo de trabalhador e não para outros, desde que essa discriminação seja razoável. Por exemplo, o salário família, ele só é previsto para pessoas de baixa renda. E, mesmo assim, só é previsto para o empregado, o trabalhador avulso e o empregado doméstico. Um contribuinte individual não recebe salário família. Então, isso se dá em virtude da aplicação do princípio da seletividade. Eu queria que vocês vissem que a universalidade é antagônica à seletividade. E
isso deve ser visto de acordo com o sistema de ponderação de princípios constitucionais. Quer dizer, esses dois princípios da universalidade e da seletividade, eles podem conviver tendo áreas de atuação de respeito em relação a um e outro. É possível também que um desses princípios seja mais incisivo numa área da Seguridade Social, como por exemplo a saúde, do que em outra. É de notar que o princípio da universalidade ele é mais incisivo na saúde do que na Previdência. A Previdência tem um encaminhamento mais seletivo do que a saúde. Então, apesar desses princípios que nós estamos estudando no parágrafo único do artigo 194, serem princípios aplicáveis à Previdência, à saúde e à assistência, eles não são aplicados com a mesma intensidade. Ok? Um outro princípio é a irredutibilidade do valor dos benefícios. Então, os benefícios eles não podem ser reduzidos no seu valor nominal e, mais do que isso, os benefícios eles devem manter o poder aquisitivo, que a Constituição denomina de valor real. A Constituição não quer que os benefícios da Previdência sofram perda inflacionária, sejam corroídos pela inflação. Então, a Constituição garante não apenas a irredutibilidade do valor dos benefícios, mas a manutenção do valor real dos benefícios. O outro princípio é a equidade na forma de participação do custeio. Então, contribuintes que estejam na mesma situação fática devem ser tratados de forma igual. Contribuintes que não se encontram na mesma situação fática podem ser discriminados desde que essa discriminação tenha fundamento, tenha base razoável, base proporcional para a discriminação. Por exemplo, a Constituição prevê a possibilidade de a fixação de alíquotas vinculadas ao uso mais intenso ou menos intenso da mão de obra. É o que acontece no sistema financeiro. As instituições do sistema financeiro, bancos, seguradoras, pagam uma alíquota de contribuição patronal maior do que as outras empresas de outra natureza. A Constituição define também como outro princípio a diversidade na base do financiamento. Então, a Constituição ela não quer que o financiamento da Seguridade Social seja baseado em um único tipo de arrecadação, o que deixaria a arrecadação muito fragilizada. Se essa base viesse a ser declarada inconstitucional na previsão normativa, isso faria com que ruísse todo o edifício de custeio da Seguridade Social. Então, a Constituição ela prefere ter diversidade da base de financiamento. O outro princípio é o caráter democrático e descentralizado da administração. Por isso, existem conselhos no âmbito da administração, com participação de empregados do governo, de aposentados e pensionistas. O outro é o equilíbrio financeiro e atuarial, que está previsto no caput do artigo 201, e o da pré-existência de custeio. A Constituição veda que sejam criados benefícios, estendidos benefícios, sem a correspondente fonte de custeio. Então, esses princípios são os princípios da Seguridade Social. Como eu disse, eles vão imantar, vão influenciar toda a área da seguridade, mas com força diferente. Alguns princípios podem ter uma incidência maior na Previdência do que na saúde, e isso é normal. Vamos voltar lá no slide. Então, vocês têm aí o rol desses princípios que foram comentados, né? No meu livro eu também faço comentários desses princípios, então nós temos cada um deles aí. Vamos estudar então um pouco as contribuições para a Seguridade Social. Abram a Constituição de vocês no artigo 195. Para a maioria dos autores de direito tributário, os tributos, eles são divididos em 5 espécies, né? Os impostos são tributos, têm a característica de não vinculação, as taxas, a contribuição de melhoria, o empréstimo compulsório, e as contribuições sociais. Vamos denominá-las, nesse primeiro momento, de contribuições sociais,
em sentido amplo. Aqui entram contribuições que vão não apenas garantir direitos sociais, mas também que vão garantir a intervenção do Estado na ordem econômica e social e a fiscalização de categorias profissionais. Essas contribuições sociais, elas podem ser divididas em contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID. Nós temos aí diversos tipos de CID, por exemplo, o adicional sobre o frete para a renovação da marinha mercante, a FRMM. Temos também CID sobre os combustíveis derivados de petróleo. Então, são contribuições de intervenção no domínio econômico. Temos as contribuições de interesse das categorias profissionais, são contribuições arrecadadas para permitir a fiscalização de determinadas categorias no interesse do Estado. É a contribuição, por exemplo, para o CRO, para o CRM, para o CREA. Então, a contribuição que se paga para o Conselho de Medicina, para o Conselho de Odontologia, para o Conselho de Engenheiros e Arquitetos e Agrônomos, são contribuições de interesse da categoria profissional. Temos a contribuição de iluminação pública prevista na Constituição e outras contribuições sociais, que agora nós vamos denominar de contribuições em sentido estrito. Essas contribuições sociais são tributos vinculados ao oferecimento de uma contraprestação em benefício de direito social. Então, toda vez que o Estado arrecada uma determinada contribuição e coloca à disposição das pessoas um espectro de proteção de direitos sociais prestacionais, essas contribuições são contribuições sociais em sentido estrito. Dentre as contribuições sociais em sentido estrito, existem aquelas, por exemplo, direcionadas à educação, como o salário e educação. E existem contribuições para a Seguridade Social. Essas é que são previstas no artigo 195. As contribuições para a Seguridade Social, elas então serão arrecadadas com vinculação financeira a gastos em saúde, em assistência social e em previdência social. Então, a Constituição prevê as contribuições para a Seguridade Social dentro desse espectro tributário. Esse quadro se destina a permitir que se afirme, ao final, que as contribuições para a Seguridade Social são contribuições sociais em sentido estrito, enquadradas no conceito de tributos, né? Então, é um quadro que é construído por dedução, e nós chegamos desde a definição dos tributos até a definição das contribuições para a Seguridade Social como uma modalidade de contribuição social destinada à manutenção das seguintes prestações sociais: a saúde, a assistência social e a previdência social. A educação é um direito da Seguridade Social? Não. Então, o que se arrecada de contribuição para a Seguridade Social não pode servir para fazer gasto no âmbito da educação. Abram, por favor, o artigo 195 da Constituição. Nós vamos ver quais são essas contribuições para a Seguridade Social. O artigo 195 da Constituição, ele não institui nenhuma contribuição, ele permite que a lei institua. Ele é, portanto, um artigo de permissivo tributário. A Constituição, ela faz uma alusão a uma determinada hipótese de incidência que será explorada pela lei na competência tributária para instituir o tributo. As contribuições para a Seguridade Social são de competência da União. Isto é, a União pode instituir essas contribuições por lei. Elas são arrecadadas das empresas, na previsão do inciso 1º, sobre a remuneração
ou folha de salários dos empregados, a chamada contribuição patronal ou contribuição sobre a folha de salários, a contribuição sobre o faturamento ou receita. Aqui nós vamos ter já instituída a contribuição da Lei Complementar 70 de 90, que é a COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, também instituída pela Lei 7689. Temos a contribuição dos segurados do regime geral, não incidindo sobre aposentadorias e pensões. Então, na forma prevista no inciso 2º do artigo 195, não pode incidir contribuição sobre valores recebidos por aposentados e pensionistas do INSS. Não existe contribuição de inativos do INSS. Só quem paga a contribuição de inativos são os servidores públicos. No âmbito do INSS, não. A contribuição sobre a receita dos concursos de prognóstico. Então, todos os jogos de azar explorados pelo Estado, Sena, Raspadinha, loteria, uma parte da arrecadação vai para a Seguridade Social, na forma prevista no inciso 3º do artigo 195. E, por fim, a chamada COFINS importação, que é a contribuição que incide sobre a importação de produtos e serviços. No inciso 4º, com redação dada pela Emenda Constitucional número 42. Então, essas são contribuições para a Seguridade Social. Portanto, o que se arrecada de COFINS pode ser destinado à saúde, à previdência ou à assistência. Ocorre que dessas contribuições, 2 só podem ser destinadas à previdência. São contribuições que, mais do que contribuições da Seguridade, são contribuições especificamente da Previdência Social. São elas a contribuição patronal e a contribuição dos segurados. Isso pela previsão do artigo 167, inciso 11 da Constituição. O inciso 11 do artigo 167 da Constituição, dentro do título da ordem financeira, veda que o que se arrecade de contribuição patronal e contribuição do segurado seja gasto em outro ambiente que não seja o ambiente do regime geral de previdência social. Então, o que se arrecada de contribuição dos segurados do INSS não pode ir para a saúde nem para a assistência. O que as empresas pagam de contribuição sobre a folha de salários não pode ser direcionado para a saúde e assistência. Essas contribuições assinaladas de vermelho, portanto, além de serem contribuições para a Seguridade, são estritamente contribuições previdenciárias. Só podem ser destinadas à Previdência Social. Então, esse é o quadro do universo da admissibilidade das contribuições para a Seguridade Social. Além disso, o artigo 195, parágrafo 6º, parágrafo 4º, prevê que a União possa instituir outras contribuições que não essas admitidas nos incisos do artigo 195, desde que observe a previsão do artigo 154, inciso 1º. Então, da combinação do artigo 195, parágrafo 4º, com o 154, inciso 1º, nós temos que, para que a União institua outras contribuições não previstas nesses incisos, ela deve fazer por lei complementar, não pode ser cumulativa, não pode ter mesma base de cálculo e hipótese de incidência que outras contribuições para a Seguridade Social. Nesse momento, não existe nenhuma contribuição instituída com base no artigo 195, parágrafo 4º. Historicamente, existe a contribuição instituída pela Lei Complementar 84 de 96, que hoje está revogada. Mas, se vocês quiserem um exemplo histórico, a Lei Complementar 84 de 96 instituiu uma contribuição com base na combinação do artigo 195, parágrafo 4º, com o 154, inciso 1º. Ok? Então, esse é o quadro aqui das contribuições para a Seguridade Social. Vamos lá no slide.
Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a saúde, né? Então, a saúde ela é organizada na Constituição dos artigos 196 ao artigo 200. A saúde ela pode ser dividida em saúde pública e saúde privada. A saúde pública é mantida pelo poder público, a saúde privada, em princípio, é de livre exploração pelos profissionais que trabalham nessa área. O Estado, em relação à saúde privada, ele faz a fiscalização profissional, a fiscalização das condições sanitárias, mas, em princípio, os profissionais podem cobrar o preço livre pelos seus produtos. Quando a saúde privada é prestada por meio de seguro de saúde, plano de saúde, o Estado também faz uma regulação através da agência própria, que é a Agência de Saúde Suplementar, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. A saúde pública é que é um dever do Estado. O artigo 196 define a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido por políticas públicas. Então, a lei que regulamenta a saúde deve organizar esse sistema de forma integrada e hierarquizada, prevê a Constituição, de forma a atender essas necessidades da população. Nós sabemos que o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele vive em grande dificuldade pela deficiência da forma como ele é organizado. Então, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ele é integrado por uma rede hierarquizada, quer dizer que os órgãos de saúde devem observar os atos normativos respectivos. Então, a Secretaria Municipal de Saúde deve observar os atos normativos da Secretaria Estadual, que deve observar os atos do Ministério da Saúde. A saúde privada, ela pode ser apresentada, ela pode ser prestada através de instituições públicas ou de instituições privadas conveniadas. Então, existem instituições privadas que se conveniam ao SUS e são remuneradas pelo Estado. A saúde pública ela deve ser prestada, então, por uma rede integrada e hierarquizada, observando dois princípios principais: o princípio da universalidade e o princípio da gratuidade. Vamos lá no slide. Esses, então, são os princípios que vão caracterizar o SUS. Uma rede integrada e hierarquizada, e ela tem por características a gratuidade e a universalidade. Ok? Vamos conversar um pouquinho sobre a assistência social. Abram a Constituição, por favor, no artigo 203 e 204. O que é a assistência social? A assistência social é um conjunto de ações do Estado para a proteção de pessoas necessitadas em situações mais delicadas da existência humana, como a maternidade, a infância, a juventude, a idade avançada e a deficiência física. A assistência social ela é prestada também por uma rede integrada e hierarquizada, com órgãos da União, órgãos dos estados e órgãos dos municípios. Ela também é gratuita, mas, diferentemente da saúde, ela não é universal. Ela é destinada a pessoas necessitadas. Então, vamos fazer aqui um paralelo. Enquanto na saúde pública não se pode negar tratamento a uma pessoa pelo fato dela ter renda, isso é legítimo no ambiente da assistência social. A assistência social ela é seletiva, destinada a pessoas necessitadas. O benefício mais importante da assistência social é o benefício de prestação continuada. Esse benefício ele consiste no pagamento de um salário mínimo à pessoa idosa ou ao deficiente físico, desde que ele seja necessitado. É previsto no artigo 203, inciso 5º da Constituição e regulamentado pelo artigo 20 da Lei 8742,
de 1993, a Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Então, para que a pessoa possa fazer jus a esse benefício de um salário mínimo, ela tem que ser idosa e necessitada ou deficiente físico e necessitado. O requisito da necessidade, portanto, ele tem que estar previsto nos dois casos, tanto para o idoso quanto para o deficiente físico. Quem vai definir o requisito etário para a fruição desse benefício de um salário mínimo? É o Estatuto do Idoso. Então, o Estatuto do Idoso, no artigo 34, ele define que o idoso, para o fim de receber o benefício de prestação continuada, é a pessoa maior de 65 anos, sendo homem ou mulher. Essa idade de 65 anos, ela é criticada por uma parte da doutrina por ser o mesmo requisito etário para aposentadoria por idade. Então, o Estado estaria tratando da mesma forma uma pessoa de 65 anos que tenha contribuído a vida inteira e vai se aposentar por idade, eventualmente com o recebimento de um salário mínimo. Da mesma forma, o Estado está tratando uma pessoa que não contribuiu e vai receber o mesmo valor de um salário mínimo ao atingir o mesmo requisito etário de 65 anos. De qualquer maneira, essa é a previsão legal, não é inconstitucional a previsão. Lembro apenas como um elemento histórico que a Lei 8742, na redação original, previa a idade de 70 anos. Abaixou essa idade para 67 anos, depois abaixou novamente para a idade de 65 anos. O outro requisito é a deficiência física, que não é, na assistência social, apenas uma incapacidade para o trabalho. É a incapacidade para o trabalho e a dificuldade de inserção no ambiente social. Ela deve ter uma previsão de incapacidade mínima de 2 anos, abaixo de 2 anos a lei não prevê essa proteção, isso não é considerado inconstitucional, então a lei ela pode colocar uma previsão mínima de incapacidade para a fruição do benefício de assistência social, e o outro requisito é o requisito de necessidade. O inciso 5º do artigo 203 prevê o benefício, ele é pago para o idoso ou deficiente físico que não tiver como prover a própria manutenção ou tê-la provida pela família. É o artigo 20, parágrafo 3º da Lei Orgânica da Assistência Social, que vai definir necessitado é aquele que recebe renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Então vejam, para a Constituição, a renda familiar deve ser dividida pelo número de integrantes da família, então renda familiar por cabeça, per capita, inferior a 1/4 do salário mínimo. Esse requisito de necessidade, ainda na década de 90, foi submetido ao controle de constitucionalidade no Supremo, na ADI 1232, na qual o Supremo declarou a constitucionalidade dessa previsão. Então, o Supremo, na primeira apreciação que fez quanto à constitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20, considerou constitucional. Então, ele estaria atendendo à Constituição. Posteriormente, houve uma reapreciação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 567.985. Então, no RE 567.985, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade, sem pronunciar a nulidade, do parágrafo 3º do artigo 20, considerando que ele é constitucional, mas não é inválido. Isto é, apesar de ser inconstitucional, não foi declarada a invalidade, ele continua inserido no ordenamento jurídico para servir como um patamar mínimo de decisão judicial na apreciação do caso concreto. Então, o Supremo não invalidou essa previsão da exigência da renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, mas esse hoje não é um conceito absoluto. Uma outra decisão importante nessa matéria foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 580.963. Então, no RE 580.963, o Supremo Tribunal Federal entendeu que
a existência de uma pessoa na família que receba benefício de assistência social, seja ele benefício de assistência para o idoso ou deficiente físico, e mesmo a existência de um benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, não é computado na renda familiar per capita para o fim de negar um benefício previdenciário para uma outra pessoa da família. Então, imaginem que nós tenhamos aqui um casal de pessoas idosas e uma delas receba um benefício assistencial de um salário mínimo. Como esse valor não é computado na renda familiar per capita para calcular o benefício dessa outra pessoa, ela também receberá um salário mínimo, uma vez que excluída essa renda, que não será contada, a renda familiar será zero. Então, o artigo 34 do Estatuto do Idoso prevê a concessão de um benefício para o idoso não impede a concessão do benefício para o outro idoso, uma vez que a concessão do primeiro benefício não é computado na renda familiar per capita. O que o Supremo fez no julgamento do RS 580963 foi estender essa previsão do artigo 34 do Estatuto do Idoso também para a percepção de um salário mínimo do deficiente físico e mesmo a percepção do benefício previdenciário de um salário mínimo. Então, dessa forma, o Supremo Tribunal Federal passou a afirmar como tese que o pagamento de um salário mínimo de benefício de assistência social para o idoso deficiente físico e mesmo o pagamento do benefício previdenciário de um salário mínimo não deve ser computado na renda familiar per capita para impedir o pagamento de um outro benefício. Vamos lá no slide. Então, a Constituição prevê a possibilidade da instituição de várias prestações, benefícios, serviços e assistência. Mais importante é o pagamento desse um salário mínimo. A assistência, ela observa essas características, uma rede integrada e hierarquizada de órgãos da União, dos estados e municípios. Ela é gratuita, mas não é universal, ela é destinada aos necessitados. O benefício mais importante é esse benefício de um salário mínimo, que é o benefício de prestação continuada, previsto no artigo 203, inciso 5º e artigo 20 da Lei 8742, e fica o registro desses dois recursos extraordinários importantíssimos que foram julgados pelo Supremo. No primeiro, o Supremo declarou a inconstitucionalidade, mas não pronunciou a nulidade do artigo 20, parágrafo 3º, e no segundo, o Supremo estendeu a previsão do artigo 34 do Estatuto do Idoso para outras previsões de percepção de benefício assistencial ou previdenciário de um salário mínimo. Isso não será computado na renda familiar per capita para o fim de impedir a concessão do benefício para uma segunda pessoa da família. Então, esse foi o objetivo dessa nossa primeira hora de aula, dar um quadro abrangente da Seguridade Social e também explicar como funciona a saúde pública, principalmente, e a assistência social. Na nossa próxima hora, nós já vamos entrar no estudo da Previdência. Até lá!